Isso. Show de bola. Tá. Então, tudo certo aí? Doutora Carolina, consegue aí nos ouvir? Sim. Maravilha. Então, aqui o áudio está bom. Aqui também na live, tudo certo aí, pessoal? Ó, só lembrando aqui para vocês do Instagram. O evento oficial é dentro do Google Meet, que é onde a gente vai passar aqui mais de 1 hora explicando sobre dicas práticas para clínicas médicas, tá? Não só clínicas médicas, mas toda a área da saúde vai poder se valer aqui das dicas que a gente vai dar ao vivo dentro da nossa sala aqui do Google Meet. A gente abriu as inscrições, né, já tem alguns dias, mas caso você só ficou aí sabendo desse evento agora, eu te convido a entrar aqui ao vivo na nossa aula, porque aqui no Instagram a live tem uma limitadora de tempo. Aqui dura apenas 1 hora, sendo que a gente já começou a gravar 10 minutos antes, ou seja, isso vai ficar disponível aí por pouco tempo. E talvez você não consiga ver todo o conteúdo que a gente tem a oferecer aqui para as clínicas. E, inclusive, aqui na nossa sala oficial, a gente vai poder também oferecer ao final para todos os participantes, todos aqueles que se inscreveram e que colocaram aqui o e-mail, a gente vai poder fornecer modelos gratuitos em que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia, no seu consultório, na sua clínica, em várias realidades aí que você tem o seu negócio, tá bom? Então é isso. Bom, queria agradecer aí a presença. Essa palestra, ela talvez fique disponibilizada. Ó, tá entrando aí, Ariane, seja bem-vinda, tá? Todo mundo que estiver entrando, seja muito bem-vindo. Então, basicamente, o tema do nosso evento hoje vai ser novos cuidados em clínicas médicas. Por que novos cuidados em clínicas médicas? Por que a gente escolheu esse tema? Ora, a gente percebeu aí que existe um retorno, claro, às atividades, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, da pandemia, e dentro desse retorno, desse contexto, vários empresários, pessoas estão procurando os escritórios de advocacia para esclarecer dúvidas práticas do dia a dia sobre como tratam aí o que o pessoal vem chamando de novo normal, né? Carinhosamente chamando de novo. Conteúdo que é voltado para todo esse público, porque dentro desse público existem alguns elementos comuns. Quais são esses elementos comuns? A gente tem o atendimento ao público, a gente tem colaboradores atuando diretamente no retorno dessas atividades, funcionários. Nós temos também o espaço físico em que essas atividades estão sendo prestadas, né? Que estão sendo executadas. E, ao mesmo tempo, nós temos aí
as dúvidas, né, desses empreendedores, né, que muitas vezes são especialistas, experts nos seus negócios, são grandes profissionais renomados, mas não sabem ter aquele cuidado do dia a dia, as cautelas do dia a dia, que são importantes para proteger e blindar o seu negócio. Pois bem, e aí a gente começa, então, dizendo quem somos nós, né? Afinal, nos apresentando aqui para vocês. Pois bem, eu sou o Paulo Veil, sou advogado e professor de Direito, né, professor de graduação de Direito, e sou também sócio, né, fundador da RV, que é o escritório de advocacia Ribeiro e Veil Advocacia. Aqui na RV, a gente tem um propósito bem diferente dos outros escritórios, tá, que é justamente ajudar não apenas as empresas, mas também os empresários que estão por trás da empresa. Por que eu falo isso? Por que eu faço essa ênfase em ajudar não apenas as empresas, mas também os empresários? Porque por detrás de cada empresa, por detrás de cada negócio, existem pessoas. E às vezes a gente esquece disso. Pessoas que, assim como todo mundo, tem muitas qualidades, muitos defeitos, e a gente precisa dar essa atenção sempre humanizada, personalizada, e é este o nosso propósito aqui dentro da RV. Trabalhar sempre com segurança jurídica, com inovação, tecnologia aplicada aos negócios. Tá? Então, dada essa breve apresentação, vou passar a palavra para o Dr. Felipe Ribeiro, que vai explicar aqui como funciona, basicamente, que o nosso escritório, né, uma apresentação bem rápida, para a gente dar prosseguimento ao tema da nossa palestra. Olá, tudo bem? Agora eu vou fazer uma pequena apresentação da Ribeiro e Veil para entenderem como a gente trabalha. Então, a gente sempre faz essa apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, está aqui compartilhada a minha tela com vocês. Eu vou começar a falar como a gente trabalha. Aqui na Ribeiro e Veil, a gente preza muito pela comunicação, a gente preza muito pela segurança jurídica dos casos, a gente preza pela proatividade, ou seja, a gente vê que a gente tem que fazer a nossa parte da melhor forma possível para trazer segurança para os nossos clientes. E a gente só faz isso por meio de uma comunicação muito bem feita, tanto internamente como perante os clientes. E o nosso lema aqui da Ribeiro e Veil é nós somos o novo. Tanto que para a gente essa parte de tecnologia, essa parte de lives, essa parte de trabalhar com o que é novo, ainda mais hoje com sustentação oral por videoconferência e por aí vai, para a gente foi algo até normal, porque realmente a gente já fazia isso muito bem. E o papel da Ribeiro e Veil é, de fato, que as estatísticas do negócio de qualquer pessoa, de qualquer empresa e também a sua vida pessoal, e o nosso foco, né, direito para empresários, é para quê? Para que as pessoas elas possam crescer nos negócios delas, e a gente entende muito bem que, às vezes, o jurídico pode atrapalhar o negócio da pessoa. Então, a gente tem muito bem, sabe muito bem a parte de negócios para não atrapalhar o negócio da pessoa, mas a gente trabalha com jurídico que alia, que ajuda. E toda a nossa metodologia de trabalho é preparada para que toda demanda que a gente chegue, a gente tenha uma parte estratégica, depois a gente tem uma parte tática e só finalmente que a gente vai para uma parte operacional, que é a elaboração de fato de um contrato, de uma petição, porque assim a gente aumenta nossas chances de êxito. E a nossa comunicação aqui, ela é o nosso maior bem, tanto uma comunicação de falar constantemente com o cliente, mas falar de uma forma clara, de uma forma acessível, para que se compreenda o que a gente está passando de fato, qual a nossa estratégia, o que a gente quer prever para que não aconteça, se é preciso fazer um treinamento, que esse treinamento também ele seja feito de uma forma clara, de uma forma acessível. E a Ribeiro e Veil, ela tem um olhar que é totalmente 360. O que é isso? Olhar 360 é porque a gente vê o direito, a gente vê a parte jurídica, que nem eu falei anteriormente, muito aliada com a parte de negócios, ou seja, a gente tem um olhar do todo, um olhar holístico, e não somente daquele ponto específico.
E a gente tem nossas metodologias próprias, onde esse é um destaque aí da Ribeirão Advocacia. E falando daquele olhar 360, que a gente tem essa visão 360, onde a gente sabe que muitas vezes as questões trabalhistas que vão até ser faladas aqui pelo meu sócio, Dr. Paulo Veil, vai ter uma interferência muito grande numa empresa, em clínicas, só que às vezes a área trabalhista ela está atrelada com a área civil, ela está atrelada com a área penal, e às vezes a gente nem vê isso direito, está atrelado também com a área digital. Então a gente precisa ver bem como se alia uma área com as outras, porque assim a gente consegue, de fato, prever e dar segurança jurídica de fato. E todos os nossos serviços funcionam com uma segurança jurídica e, claro, uma segurança empresarial. E depois vocês podem conhecer melhor ainda a Ribeirão Veil. Então essa é uma breve apresentação que a gente fez aqui. E agora vamos voltar a palavra com o nosso sócio, Dr. Paulo Veil. Lembrar a todos vocês, depois dessa apresentação magnífica que o Dr. Felipe faz, lembrar a todos vocês que no final desta palestra nós entregaremos aí gratuitamente alguns bônus bastante interessantes para o negócio, né, dentro aí, voltado realmente para as clínicas médicas, clínicas de saúde em geral, e bônus bastante interessantes. Então, mas isso só para quem estiver acompanhando aqui no Google Meet, que tiver cadastrado o e-mail. Caso você não tenha cadastrado o e-mail, né, pode ainda enviar para a gente, né, dá um jeito de fazer aí chegar até você esses bônus, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, queria agradecer então mais uma vez aí, tá, a presença de todos e começar então o nosso tema, tá? Começar o nosso tema, que é justamente sobre os novos cuidados. A gente está vivendo num contexto, né, bastante difícil para a maioria dos negócios, né? Quando a gente fala aqui de novos cuidados para clínicas médicas, vocês vão perceber que há diversas questões que também são aplicáveis para vários negócios, tá? Isso porque esse contexto que nós estamos vivendo é um contexto global que tem assolado não apenas aí a questão da saúde pública, mas também afetado diretamente a economia e, portanto, também os negócios em diversos nichos, em diversas áreas. As estatísticas, até ontem, elas mostravam que nós temos hoje, no Brasil, né, até ontem, desculpa, no Brasil, temos 58 mil casos de óbito. Tá? A gente tem 58 mil óbitos no Brasil, sendo que no Centro-Oeste são 1.653 óbitos, 559 aqui no Distrito Federal. Esta palestra ela está sendo gravada, inclusive, para outros estados, então, eventualmente, aí teve alguns inscritos também de São Paulo, de outros estados. Em São Paulo, são 599 óbitos, sendo que na região sudeste são 26 mil óbitos. Não tem mais como a gente ignorar a existência dessa crise. A gente já está indo aí para o terceiro mês e a gente não tem ainda, né, uma perspectiva tão clara, né, de quando que isso vai efetivamente cessar, quando que a gente vai efetivamente voltar, né, à maneira como a gente fazia os negócios anteriormente. Né? E dentro desse panorama, a gente vê que a pandemia está afetando os negócios em diversos pontos. Eu trago aqui para vocês alguns desses pontos. Por exemplo, com relação às relações de locação comercial, os aluguéis. Os aluguéis são uma das despesas, das maiores despesas que um negócio pode ter, que um comércio pode ter. E dentro dessa pandemia fica evidente o tanto que pesa no bolso do empresário pagar um aluguel enquanto as suas portas estão fechadas. A gente sabe que aqui, no caso das clínicas médicas, a gente ainda tem um serviço que tem um privilégio, né, se a gente for comparar com outros negócios, o privilégio de poder continuar funcionando devido à essencialidade dos serviços da saúde. Mas aqui também nós temos outros problemas que a pandemia também ocasiona
nos negócios, como, por exemplo, as relações trabalhistas. Outra coisa que pesa bastante no bolso do empresário são aí o custo, né? É o custo com os trabalhadores, com a CLT, com as regras que a gente tem hoje, ainda depois mesmo da reforma trabalhista. Claro que as coisas melhoraram, né? As coisas deram uma certa equilibrada, mas o negócio hoje, querendo ou não, ele é muito dependente, né, desse gasto que muitas vezes traz um risco grande para o empresário. Também temos outras questões, como, por exemplo, os tributos, os próprios clientes, né, tanto em questão aí de defesa do consumidor, como também da falta de clientes, né, nessa época da pandemia. Como que a gente lida com isso? Vou dar algumas dicas aqui também, tá? Questão de caixa, né, saúde financeira, e até mesmo algo aqui que na RV a gente dá muita importância, que é como lidar com a tecnologia, como lidar com a inovação tecnológica dentro das empresas, dentro das clínicas médicas também, né? E se antes a gente achava que os serviços tradicionais, a medicina, a advocacia, não necessariamente precisariam estar adaptadas às tecnologias, a todas as tecnologias que a gente conhece, a gente hoje vê que, na verdade, é uma questão de sobrevivência, você estar no meio digital, né? Então, como fazer com que a sua clínica entre na área da tecnologia, ou como fazer com que a tecnologia ingresse dentro da sua clínica de maneira segura, tá? É sobre isso também que nós vamos falar aqui, mostrando, inclusive, algumas saídas para o seu negócio. Então, as clínicas médicas, o que eu queria dizer aqui nesse primeiro momento? As clínicas médicas também são um negócio. É importante que você, gestor, você responsável por uma clínica, entenda a sua clínica como se fosse, de fato, uma empresa. Ainda que você tenha apenas um consultório médico. Isso porque, dentro da legislação, a gente não vai entrar aqui tanto no tal do juridiquês, mas dentro da legislação, nós, advogados, sabemos que você pode abrir uma clínica médica tanto de uma maneira que é uma sociedade simples, quanto de uma maneira empresária, né? Mas, de uma forma ou de outra, se você não encarar hoje em dia o seu negócio com profissionalismo, com seriedade, você tende a ser mais um na vala comum, né, dos negócios. Então, para ter uma gestão profissionalizada, é muito importante você fazer o que você está fazendo hoje, que é assistir quais são aí os cuidados preventivos que a gente pode ter durante essa gestão profissionalizada. Isso tem muito a ver com o que nós, advogados, chamamos de governança, compliance, tá? Tem um pouco a ver, sim, mas aqui a gente vai trazer pontos práticos. No caso das clínicas médicas, a gente está falando de um mercado bem regulamentado, né? Existem aí diversas legislações, regras, resoluções, e vocês têm um código de ética e um órgão bastante fiscalizador, né, que é a questão que tem aí a questão do Conselho Federal de Medicina, né? E a gente tem que entender, primeiramente, que para tomar qualquer atitude na gestão do negócio, seja antes da pandemia ou agora, é importante estar de olho no que estão decidindo esses órgãos colegiados, seja aí o Conselho Federal de Medicina, seja o Conselho Regional de Medicina da sua região, seja também aí as sociedades especialistas. Se tiver alguém aí de outra área odontológica, área de outra área da saúde, entenda que aqui, para as clínicas médicas, a gente ainda tem sociedades específicas, especialistas, que tratam especificamente de um determinado ramo, tá? De uma determinada especialidade. Porque cada uma vai ter aí um cuidado diferente, né? uma indicação diferente para tratar dentro desse contexto que estamos vivendo. Para outras áreas, tem o CRO, tem outros conselhos regionais também, que tratam de outras áreas da saúde. Pois bem, então o clima da pandemia está instalado, né? Você, na área aí da gestão da sua clínica, você vê, né, consegue perceber que os seus colegas, que o clima
dentro aí da gestão das clínicas médicas é um clima de insegurança jurídica, um clima de medo, tá? E isso é o novo normal, é o que as pessoas estão sentindo também em outras áreas do negócio. Esse clima de insegurança, de medo, muitas vezes paralisa o empresário, né? E aí a gente está aqui justamente para te ajudar a dar um norte. Como que você vai retomar de maneira segura isso? Então, tanto aí um norte com relação aos seus clientes, aos seus funcionários, a tecnologia, a dificuldade financeira também, porque dentro dessa realidade das clínicas médicas, a gente não pode esquecer que aquelas clínicas que estiverem realmente numa dificuldade muito grande, geralmente clínicas que já vinham com uma dificuldade antes mesmo da pandemia, por uma má gestão, elas podem se valer de alguns institutos que os advogados podem ajudar aí essas clínicas, como por exemplo a recuperação judicial. Existem aí algumas discussões sobre a aplicabilidade da recuperação de empresas, mas imagina você, dono aí de uma clínica, gestor, num cargo diretivo, que conheça pessoas que estão passando por dificuldade, poder chegar para um colega da sua profissão e poder falar o seguinte: olha, talvez você esteja aí com algumas dívidas, né? A gente está num momento difícil, né, dentro da pandemia do coronavírus, mas existe uma saída que eu ouvi dizer, e a saída pode ser justamente postergar as suas dívidas por até, por exemplo, mais de um ano. Então, as pessoas não sabem que existe essa ferramenta dentro da legislação, e é por isso que é importante contar com a orientação dos advogados para isso. Pois bem, então, vamos começar, né, por um mapa estratégico. Eu vou te entregar agora, neste exato momento, um mapa estratégico de como você organiza a sua casa, tá? Fazendo até um paralelo aí com a área da saúde, nós podemos falar que tudo começa pelo diagnóstico, né? Pela consulta, pelo diagnóstico, pela análise, tá? Aqui também, na Ribeiro Veio Advocacia, a gente começa os nossos serviços fazendo um diagnóstico dos nossos clientes. E esse passo é muito importante e, às vezes, negligenciado na área da gestão. Ora, se a gente está tratando aí de médicos que têm essa responsabilidade com os seus pacientes, por que não, dentro da área da gestão, a gente também lembrar que há uma responsabilidade também nas nossas atitudes da gestão, né? Então, aqui é muito importante começarmos pelo diagnóstico de onde nós estamos. Ou seja, mapear todos os processos em que você está passando, todas as dificuldades, quais são as relações que você tem. Se você for parar para pensar, talvez você não tenha essa dimensão, se você não tiver feito aí um diagnóstico dentro de um escritório de advocacia, mas você talvez não tenha noção de quantas relações jurídicas a sua clínica tem. Só para falar as mais evidentes, né, que a gente vai abordar aqui, são as relações trabalhistas. Mas não só as trabalhistas, as relações também de colaboradores, de parceiros. Além disso, as relações também com os clientes, com fornecedores, com aluguel. Só os contratos empresariais que a gente estuda na graduação, eu poderia passar aqui 3 horas falando só sobre contratos empresariais, dos mais diversos tipos. Né? Então, dentro dessas relações, a gente precisa medir, a gente precisa escrever, botar na ponta do lápis quais são as nossas atuais relações jurídicas que nós temos. Quando eu falo relação jurídica, é mais simples do que parece. Eu estou falando dos contratos, né, daquelas relações de trabalho. Então, por exemplo, você vai começar diagnosticando a sua clínica. Você vai ver quantos médicos existem dentro da sua clínica. E qual que é a relação deles com a sua clínica? Será que é uma relação trabalhista? Será que é uma relação de aluguel, de espaço, de sublocação? Será que é uma relação até mesmo de sociedade, de associação? Qual que é o modelo jurídico que vocês têm dentro da sua clínica médica? Isso é bastante importante para os próximos passos, tá?
Porque a gente sabe que, claro, o profissional da saúde, aqui especificamente falando dos médicos, eles têm e gozam de uma autonomia, da liberdade profissional. Está previsto no seu código de ética, né, da medicina. Então, o profissional da medicina ele tem autonomia, tá? E por causa dessa autonomia, ele pode eventualmente causar algum prejuízo para as clínicas médicas. Vou dar um exemplo, caso você não tenha entendido. Se você, enquanto gestor da clínica médica, não tiver uma relação muito bem estabelecida com o seu médico, ele vai poder decidir, no caso concreto, em que ele estiver ali atuando, que estiver atendendo o paciente, ele vai poder decidir o que fazer com aquele paciente. E dependendo da atitude que ele tome, quem vai estar em jogo? Será que é só o nome dele? Ou será que é a marca que a sua clínica representa? Então, por isso que é importante começar mapeando quais são as relações jurídicas que os médicos têm com a sua clínica. Além disso, será que eles pedem exames? Será que eles têm essa liberdade de pedir exames? Será que eles estão atualizados com o que está acontecendo hoje? Será que eles estão acompanhando igual você está preocupado em acompanhar este conteúdo? Pois é muito importante você entender em qual momento que você está na sua gestão da sua clínica. Outra questão importante também é mapear quais são os funcionários que existem dentro da sua clínica. Os funcionários, tanto os administrativos, que ficam lá mais internos, uma secretária que faça ali o trabalho de gestão de clientes, mapeamento ali das finanças. Às vezes tem clínicas um pouco maiores que vão ter o RH. Enfim, quais são os funcionários que você tem hoje na sua clínica? E quais são as funções que eles exercem? Será que eles atendem ao público? Muito provavelmente você deve ter funcionários que entram em contato direto com o público. Quais são os cuidados que você deve ter com eles? É importante também, portanto, mapear quantos funcionários e quais são as suas funções atuais. Às vezes também a gente tem os técnicos, né, que fazem exames, que tem um papel importante aí, né, e você deve ter um cuidado, porque alguns exames entram em contato direto, né, com os pacientes. É muito importante ter ter aí a relação bem clara com esses profissionais, tá? A qual legislação você obedece? É importante, dentro do diagnóstico, desse primeiro passo, também perceber qual é a legislação que rege a sua clínica. Qual é a legislação que eu vou ter que obedecer? Será que eu tenho que obedecer ao Conselho Federal de Medicina? Será que o que decidiu o Conselho Regional lá de São Paulo afeta a minha clínica aqui no DF? Então, eu preciso entender qual é, por exemplo, quais são as orientações que a sociedade especialista está me trazendo. Se ela não trouxer nada, se ela for uma sociedade especialista que está ali se abstendo, né, de colocar um posicionamento, uma sociedade que eventualmente tem ali algum receio, bom, ainda estou cauteloso, não vou decidir ainda. Você mesmo pode provocar uma posição dessa sociedade para evitar um risco, né, de uma eventual sanção, que a sua clínica se submeta a essa sociedade. Quais são as relações trabalhistas, as parcerias? Existe alguma inserção no digital da sua clínica? Hoje, a inserção digital é quase que uma necessidade de qualquer negócio. E talvez, se a sua clínica hoje ela não tenha uma inserção digital, talvez seja o momento de você começar a se preocupar com isso. Como que a sua marca aparece na internet? Isso é muito importante. Hoje em dia, os clientes buscam muito feedback da internet sobre a sua clínica. Às vezes você tem lá reclamações no Reclame Aqui. Às vezes você tem pontuações que não estão tão boas dentro ali do Google ou de outros serviços, do Facebook também, das redes sociais. Como que o seu cliente está se comportando sobre a sua marca? É importante você fazer esse diagnóstico também. Então, vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Esse diagnóstico vai trazer para vocês
todas as informações importantes para os próximos passos que vocês vão tomar. Bom, outro ponto importante, né, o segundo passo que vocês devem fazer para ter aí novos cuidados, né, que vocês devem ter nas suas clínicas médicas, na gestão, é com relação às ações de contingência. O que são as ações de contingência? São aquelas ações que você vai tomar imediatamente. Assim que você identifica o risco, você vai precisar agir, tá? Essa atitude que você deve tomar é imediata, ela deve ter aí o objetivo específico de evitar um risco maior. Então, geralmente a gente traz aí a questão dos cuidados mínimos que nós devemos ter, tá? Quais são os cuidados mínimos dentro dessas ações de contingência? Os cuidados mínimos são, basicamente, que você veja, né, ali quais são as orientações mínimas que os seus conselhos estão tomando, que estão pedindo para você tomar. A gente vai falar aqui sobre algumas delas. Quais são os cuidados mínimos que a OMS traz para você usar o seu equipamento de proteção individual, né? A gente sabe que os profissionais da saúde, né, têm muito mais competência para dizer exatamente qual é o material a ser utilizado, se é uma máscara N95, se é possível utilizar um outro tipo de máscara, uma máscara descartável, determinado procedimento ou outro, né? O médico, ele deve estar atualizado nessas questões. Claro que tendo também um suporte, né, uma assistência jurídica, a gente vai conseguir, claro, também, né, dar aí um suporte e trazer a legislação que é aplicável. Inclusive, há um breve comentário, né, sobre alguns participantes que acabou de colocar aqui, dizendo o quanto que é importante e fundamental para a saúde das clínicas, mesmo as pequenas, a assistência jurídica permanente, ou seja, o suporte de um escritório de advocacia, não somente para as clínicas médicas, concordo, mas também clínicas de psicologia, fisioterapia, home care, assistência ao idoso, odontologia, né? E as relações se profissionalizaram e nós não nos demos conta disso. Comenta aqui o doutor Mário Sérgio Nunes, que faço aqui a ressalva de que tenho certeza que se a gente pudesse elencar aqui um dos grandes nomes que realmente se profissionalizaram aqui no âmbito da medicina do Distrito Federal e que se preocuparam com essa questão, com certeza é o Mário Sérgio Nunes. Tá? O doutor Mário Sérgio vem aí, é um grande estudioso também da área da saúde pública. Recomendo que todo mundo siga o perfil do doutor Mário. Bom, outra questão aqui para evitar estes riscos emergenciais que a sua clínica pode ter, é ter documentos mínimos. Quais são esses documentos mínimos que vocês devem ter? Primeiro, aqui o objetivo desses documentos mínimos é trazer a segurança. Já falei, para os sócios, para a equipe, para os clientes. E, pasmem, apenas com documentos simples, que são termos de ciência, você já traz uma segurança enorme para a sua clínica médica, para que ela possa reabrir aí, se ela ainda não abriu, né, com este medo, ou para que ela possa funcionar com segurança, ao invés de você estar exercendo suas atividades sem esse cuidado. Esses documentos mínimos são termos de ciência e também o termo de EPI, que você vai entregar o equipamento de proteção individual para o seu funcionário. Existem também protocolos de atendimento que você deve adotar para os seus clientes, para que eles não corram o risco de serem contaminados e para que eles também não contaminem o ambiente de trabalho que você está ali exercendo. Tá? Então, documentos mínimos que eu traria são 3, pelo menos, que a sua empresa deve ter, que são esses termos de ciência, o termo de recibo do EPI e também os protocolos de atendimento. Caso você seja até um pouco mais cauteloso, é possível trazer até mesmo um regimento interno provisório, para você funcionar a clínica durante a pandemia. Tem clínicas que já têm, né, um regimento interno, então poderia trazer ali um
um regimento transitório, né, durante aí a ocorrência dessa pandemia. Pois bem, é muito importante também nessas ações de contingência, a gente ainda está no segundo passo, ainda tem mais outros, criar um canal de informação interno, no qual você vai colocar ali para os seus funcionários, seus colaboradores, uma comunicação instantânea. Mas essa comunicação instantânea deve ser tomado também um cuidado com relação a ela. Tem muita gente que abre, por exemplo, um grupo de WhatsApp, né, e não toma alguns cuidados muito importantes com o WhatsApp da empresa, com o grupo de WhatsApp dos colaboradores. Então, é importante verificar quais são as boas práticas de segurança da tecnologia. Estou vendo também muita gente aí, vocês devem estar vendo isso nos grupos, muita gente sofrendo golpes, né, fraudes, aí, invasões, né, através do WhatsApp, coisa que uma simples autenticação de 2 fatores, né, doutor Vinícius? Uma simples autenticação de 2 fatores poderia, né, trazer uma segurança. Imagina se o telefone, o WhatsApp da sua clínica tivesse passando aí por um eventual hackeamento, né? Outra pessoa se passasse por você e começasse a causar golpes nos seus clientes. Olha o prejuízo e o dano que isso poderia causar à sua marca, né? Então é importante também ter segurança na utilização desses canais de comunicação. E-mails também, circulares, é importante ter a entrega de circulares, podem ser até mesmo afixadas quando você estiver tratando de algo que seja do conhecimento de todo mundo. E lembrar, pessoal, que para cada um desses atos de contingência que você está tomando de maneira emergencial para salvar o seu negócio, você precisa ter também uma produção de provas defensivas. Ninguém fala sobre isso. É muito importante a produção de prova defensiva, porque não adianta nada também você comunicar, você falar o seguinte para o seu empresário, ou para o seu trabalhador, você falar, meu funcionário, você vai atender agora aqui, você tem que tomar os cuidados. E ele, daqui para amanhã, perceber que foi contaminado pelo Covid e trazer aí alguma ação referente a isso na justiça, né? Conseguindo, inclusive, comprovar que foi por conta do atendimento, né? Como que você vai comprovar isso? Você já pensou, né, quando você entrega os EPIs, será que basta você entregar uma máscara para os seus funcionários? E será que basta você pegar um documento mensalmente falando que entregou todos os EPIs todos os dias? Será que isso é suficiente? Então é muito importante você fazer uma produção de provas defensivas. A todo momento, pense, o que eu posso fazer amanhã para comprovar o que eu fiz hoje? O que eu posso fazer hoje para comprovar todas essas atitudes amanhã? Troquei, inverti aí. Né? Então, por exemplo, se você afixar, né, os cartazes dentro da sua clínica, olha, cuidado, higienize a sua mão, né, use o álcool em gel, use máscara. Como que você pode comprovar dentro de uma ação judicial que você efetivamente fez isso? Tire fotos, faça vídeos, colha prova social dos seus clientes, né? Aí que está uma grande dica, né, desses novos cuidados, e que às vezes o advogado fica tão estrito, né, na parte da lei, do contrato, do documento, e esquece de ver que por trás do negócio tem um dia a dia lá, né? Então temos que trazer essas dicas práticas, tá? Coisas práticas que não vão custar um centavo para sua empresa. Você vai guardar fotos em um drive, né? Seja em nuvem, você pode gravar no pendrive, no computador, mas grave de maneira segura, né, essas provas defensivas para que você possa utilizar futuramente. Antes de passar aqui para a terceira etapa, só para avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando na live. Pessoal, esta live aqui é uma palestra que nós estamos fazendo ao vivo aqui para gestores de clínicas médicas e outras áreas também. E se vocês quiserem, vocês podem continuar, tá, acompanhando através do link que está na nossa bio, tá? Peço também para que vocês se inscrevam,
tá, devidamente, para que possam receber os bônus que vamos entregar aqui para os participantes dessa live. Bônus exclusivos fornecidos pela RV ao final dessa palestra. Então, dando continuidade, fazendo esse adendo, nós vamos passar aqui para uma terceira fase, que é a fase do plano de ações. Você tem que fazer um planejamento de como vai ser aí o enfrentamento da crise por parte da sua clínica, da sua empresa. Por que é importante esse planejamento? Vocês já viram a complexidade que é as relações jurídicas, né? E quando você faz um planejamento, você dá um recado, tanto para os seus clientes, você dá um recado para os seus colaboradores, para os seus sócios, para o seu parceiro, de que você é uma clínica diferente. De que você é uma clínica que está se preocupando com todo mundo que está envolvido na sua atividade empresarial. Você faz uma coisa que dentro das empresas a gente chama de branding, né? O branding da marca, que nada mais é do que o fortalecimento da marca da sua empresa. E se você ainda não vê a sua clínica como uma empresa, está na hora de mudar. Está na hora de mudar porque o novo mercado ele não vai dar espaço para o amadorismo. Né? Você precisa profissionalizar a gestão da sua clínica. E dentro desse plano de ações, que é a terceira etapa, nós temos aí as seguintes preocupações. Primeiramente, com relação ao diagnóstico que você fez lá na primeira etapa. No diagnóstico, você já conseguiu mapear a sua empresa, né? Ter uma noção de onde que está ali as relações que mais podem te causar problemas depois. E você vai fazer uma análise prévia de risco. Quem tiver alguma dificuldade com essa análise de risco, não está previsto aqui no nossa programação, vou pedir para incluir depois. A gente tem também um mapa de riscos, tá, que vai gerar uma matriz e vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Ou seja, você vai analisar lá o que pode trazer mais risco, um risco maior, o que é grave, o que é urgente, o que tem uma tendência de piorar. Essa não é uma análise fácil de se fazer, tá? É uma análise complexa, mas que com um mapa de riscos pode facilitar você guiar, né, o seu norte de como que você vai aí atuar na gestão da sua empresa. Então, se vocês quiserem, depois me lembrem aqui que eu posso enviar também para vocês como parte do pacote de bônus que a gente vai enviar. Tá? E com relação a essas relações trabalhistas, vamos começar então. Com relação às relações trabalhistas, a gente vai se ater aqui ao que efetivamente mudou. Tá? A gente não vai trazer coisas que são normais, né, da assessoria jurídica para empresas trabalhistas, porque senão a gente passaria mais de uma live aqui falando sobre isso. E o que tem atormentado, basicamente, os empresários e os donos de clínicas médicas dentro dessa pandemia? Os contratos de trabalho. Né? Como que a gente consegue, por exemplo, reduzir a jornada do meu trabalhador? Porque a gente sabe que com a MP 936 de 2020, uma medida provisória recente do governo federal, a gente consegue agora reduzir a jornada do meu trabalhador, e muitas vezes para o negócio isso é fundamental, tá? Porque às vezes o negócio ele não está lá funcionando, né, no mesmo ritmo que estava funcionando antes da pandemia. Né? E agora ele precisa se adaptar a este novo horário de funcionamento. Às vezes você precisa diminuir, você pode diminuir, né, ou melhorar aí a maneira como você organiza a distribuição dos seus recursos humanos, porque a rotatividade de clientes talvez não seja igual ao antes da pandemia. Né? Então, nesse contexto, nessa nova realidade, você pode pensar na redução da jornada. Se fizer sentido para a sua empresa, você pode reduzir a jornada do seu trabalhador e, inclusive, ter aí uma redução do seu salário. Nossa, mas aí me perguntam, né? Alguns já me perguntaram em outros momentos sobre a redução de salário. Poxa, mas essa redução de salário vai trazer uma grande insegurança, porque a própria Constituição Federal fala sobre isso. Fala que não pode ter redução de salário.
Mas aí que está o pulo do gato. A legislação, ela falou o seguinte, olha, a hora do seu trabalho não vai ser reduzida. Então aqui a gente vai ter uma redução da jornada, que vai impactar na redução de salário, claro, na redução daquilo que ele vai receber por mês. Mas o que a gente está tratando não é de redução de salário, é de redução de jornada, portanto seria constitucional. Esse é o pensamento da legislação e que é muito bem-vindo perto da realidade que nós estamos vivendo. Para descontrair um pouco, existe até um filósofo jurídico que ele falava o seguinte: quando o direito ele ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então é muito importante que o direito tente a todo momento, com as leis do nosso país e as decisões do Poder Judiciário, tentem entender qual que é a situação hoje do empresário. A gente tem que entender que o calo apertou para o empresário. Então está cada vez mais difícil para a clínica médica manter os seus funcionários. Está cada vez mais difícil ser empresário, ter um cargo de gestão. E dentro dessa realidade não poderia o direito ignorar, porque senão a realidade se vinga ignorando o direito. É um lema que eu gosto muito de trazer para a minha atuação, para os processos judiciais, porque traz aí a realidade do empresário. Inclusive, o Dr. Mário até colocou aqui, sua clínica é uma empresa, perfeito, sua clínica é empresa, pense nisso. Deveria ser um mantra para os pequenos empreendedores dessa área. Maravilha. Inclusive, olha só, esta não é a única ferramenta da MP 936, tá? Existe também a suspensão dos contratos. Então, eventualmente, se a gente pensar dentro de uma clínica um pouco maior, existe ali alguns cargos que talvez não sejam mais tão essenciais como eram antigamente. Vamos chutar aqui, por exemplo, o profissional que era um profissional administrativo que não tinha tanta relevância para o core do seu business, ou seja, para o centro do seu negócio. Será que eu posso suspender este contrato? Ou seja, eu posso dar um pause, né? Será que eu posso dar uma pausa nesse contrato e voltar com ele depois? Posso também. O prazo para que eu faça isso é de 60 dias, eu posso suspender esse contrato até 60 dias, tá? Mas ele não pode ficar, esse trabalhador não pode ficar em home office, né? Eu suspendo esse contrato, mas ele realmente fica suspenso, ele continua recebendo o benefício previsto nessa medida provisória, tá? Pago pelo governo, mas eu tenho aí a suspensão do contrato. Por outro lado, a redução ela também é possível. E a dúvida do empresário aqui hoje é, como que eu faço isso? Né? A lei, a medida provisória, ela fala de hora de acordo individual, hora de convenção, acordo coletivo, como que eu vou administrar essa questão? Teve, inclusive, uma decisão importante sobre o STF, logo depois de ser promulgada a medida provisória. Né? E como que ficou depois, nesse bololô todo? Ora, muito simples. A gente tem a possibilidade de fazer um acordo individual, tá? Isso é possível, você fazer um acordo individual, desde que você consiga enviar este acordo no prazo de 10 dias para o sindicato e também para o Ministério da Economia. Este envio tem que obedecer esse prazo de 10 dias, senão quem vai pagar essa diferença salarial é você, é o gestor da clínica. No caso aí a clínica, né, que paga os salários. Mas é importante obedecer este prazo. Então, eu posso fazer um acordo individual? Pode, tá? É possível. Só que este acordo, ele vai ter que ser submetido ao sindicato. Tem muita gente que falou assim, mas aí não adiantou de nada, né? Mas olha só, o tanto de acordo individual que os sindicatos estão recebendo, às vezes eles não conseguem se manifestar sobre todos, tá? E se ele não se manifestar, nesse prazo de 10 dias, o que acontece? Ele simplesmente é considerado como chancelado. Ou seja, é como se houvesse aí uma aceitação automática deste acordo individual. Então não custa tentar. Né? Isso vai trazer uma economia enorme para a sua empresa. Tá? Essa redução
tem lá as possibilidades, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, 25%, 50%, 70%, tá? Tá tudo previsto na MP. E na mesma época da MP 936, veio também uma outra medida provisória, que é a 927, né? O que fala a medida provisória 927? Ela também traz diversas ferramentas para o empresário, o gestor da clínica médica usarem. Ela traz aí uma ferramenta que você pode adaptar a gestão da sua clínica, adaptar os funcionários, tá? Adaptar os funcionários que trabalham de maneira presencial para o teletrabalho. Talvez isso não faça tanto sentido nas clínicas médicas, porque elas ainda vão continuar atendendo as pessoas. Esse atendimento, muitas vezes, é presencial. Mas eu trago essa informação, eu peço a paciência daqueles que não vão utilizar essa ferramenta. Eu trago essa informação porque, em alguns casos, pode ser que a clínica opte pelo atendimento por via telepresencial, pela telemedicina, que é uma realidade hoje. Para quem não sabe, o Conselho Federal de Medicina já se manifestou sobre a possibilidade do atendimento em telemedicina. Tá? Existe uma resolução antiga, mas existia uma discussão muito grande sobre a eticidade, ou seja, se aquela atividade de telemedicina ela era ética ou não. E agora o Conselho colocou aí pelo menos uma pedra, vamos dizer assim, provisória nesse assunto, dizendo que, pelo menos durante a pandemia, ele vai considerar de maneira expressa como ético, tá? Essa prática da telemedicina. Aí nós temos que acompanhar também quais são os próximos capítulos pós-pandemia, tá? Mas o fato é que eu posso ter tanto os serviços de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, que é um tipo de atendimento entre os médicos, né? Cada um deles é possível e cabe aqui trazer a medida provisória 927, que vai fazer a transformação desse atendimento, dessa relação trabalhista presencial para a telemedicina, dentro aí das relações trabalhistas, o médico empregado. Outro ponto interessante é a antecipação de férias individuais, que pode trazer economia também para as clínicas. Essa antecipação ela deve ser feita a comunicação por escrito ou por e-mail em até 48 horas antes, e vai ter prioridade aqueles funcionários que têm ali, que se encaixam dentro do grupo de risco. Tá? Os profissionais de saúde que estiverem já nas férias, gozando das suas férias, podem inclusive ser chamados para retornar às atividades, tá bom? Então, a MP 927 trouxe essas possibilidades e tem aqui um ponto que é importantíssimo para o nosso evento, para a nossa palestra. Existe uma grande discussão hoje em dia, tá? Será que o Covid ele pode ser considerado como uma doença ocupacional? A gente sabe que dentro das relações trabalhistas, as doenças ocupacionais podem ter diversas consequências para o empregador, para a empresa. Então, cabe a gente perguntar, será que o Covid, nessa situação que a gente está vivendo, de pandemia, ninguém sabe quem pegou direito ou não, como que pegou, ou o que fazer, enfim, tá uma coisa realmente muito nebulosa ainda. Será que ele pode ser considerado como doença ocupacional? E o meu funcionário, se ele pegar o Covid, será que isso vai ser ou não doença ocupacional? A medida provisória 927, ela tentou esclarecer esse ponto. Ela até tinha uma boa intenção de esclarecer isso. Ela tentou colocar no artigo 29 que os casos, né, de Covid não seriam considerados doença ocupacional. Por que eu estou falando que o artigo 29 ele tentou colocar isso? Porque logo depois a gente teve uma decisão, né, em 29 de abril de 2020 do STF, que afetou justamente esse artigo. O artigo que falava que Covid não é doença ocupacional foi retirado da medida provisória.
E aí, muitos médicos começaram a se preocupar, falaram assim, ixi Maria, mas agora, se eu tiver na minha clínica, se o meu funcionário pegar, vai ser doença ocupacional. Calma lá, não é bem assim, tá? Não é porque agora a gente não tem essa previsão, essa proteção do artigo 29, que automaticamente o seu funcionário, ao ter um Covid, vai ter ali uma doença ocupacional. Tá? Esse fato, esse fenômeno, se acontecer, ele não vai ser configurado de maneira automática. E pelo contrário, o Poder Judiciário, a Justiça, vem decidindo várias vezes, reiteradas vezes, de que doenças ocasionadas por doenças endêmicas, dengue, zika, chikungunya, que mais que é endêmico? A própria gripe A, né? Doenças endêmicas em geral, geralmente não podem ser presumidas como doenças ocupacionais. Tá? Então, isso é uma decisão já consolidada nos tribunais de justiça do trabalho, tá? Referentes aí à justiça trabalhista. Claro que existe um ou outro julgado que começa ali a trazer aí um lado um pouco mais pró-trabalhador, pró-labore, né? Eventualmente, se a gente pegar um juiz um pouco mais para o lado do trabalhista, o que vai acontecer? Ele vai falar o seguinte, tem um trabalhador aqui que estava dizendo que teve o Covid, inclusive foi na clínica, que estava funcionando, né, voltou às atividades. Eu quero saber se esta clínica tomou as atitudes preventivas para este Covid. Então, veja bem, a sua responsabilidade da sua clínica vai depender se você consegue me comprovar se tomou todas as medidas preventivas. O que a gente falou nos outros passos? Né? Nas medidas de contingência, na produção de provas defensivas. É justamente por isso que a gente tem orientado os nossos clientes a tomar medidas energéticas, urgentes, e tirar fotos dessas medidas e registrar isso. Porque isso pode vir a salvar você de uma condenação dentro da área trabalhista. Perceberam a importância de se ter todos esses passos a passo? Né? Então, dessa maneira, você consegue proteger melhor a sua empresa. Né? Caso alguém queira saber aí a decisão que trata sobre isso, a gente pode depois enviar também, né, para alguém que queira saber, a decisão que fala justamente sobre essas medidas preventivas. Há treinamento dos seus funcionários? Existe alguma orientação? Regimento interno? A Justiça Trabalhista está querendo saber. E se você não se antever, se você não se precaver, uma condenação fica cada vez mais próxima. Bom, além da área trabalhista, eu queria trazer também outras questões, tá? Então, só para finalizar aqui, algumas medidas práticas, tá? Anotem aí, com relação à higienização. A higienização. É muito importante a higienização nos moldes das resoluções do Conselho Federal de Medicina, tá? Das sociedades especialistas, a higienização constante dos ambientes de trabalho, verificar as recomendações dos conselhos, orientar os seus funcionários, ter um local de lavagem constante, né, e provar que tem este local. Obrigado, doutor Felipe. Provar que você entregou os equipamentos de proteção individual, porque não basta só ter o EPI, tem que comprovar que entregou. E ter também os exames, né, de Covid para determinadas funções, como, por exemplo, do atendimento, né, diretamente ao público. Então, existem algumas medidas que, inclusive, já estão previstas em algumas sociedades, em alguns conselhos, que ajudam você, que norteiam o seu dia a dia. Então, tem que ficar de olho, porque a todo momento muda isso. Então, tem que ficar atualizado. Se você não consegue se atualizar, delegue. Né, seja para o estagiário, né? Se o estagiário não tem essa competência, que é muito complexo, contrate algum parceiro que vai fazer isso para você, que vai atualizar no que a gente chama de compliance, que nada mais é do que estar em conformidade com a legislação.
Eu brinquei aqui com o estagiário, porque raramente aí um estagiário ou alguém até mesmo do direito, existem advogados que mal sabem o que é, né, estar em conformidade com compliance. Né? Então é importante buscar alguém que realmente tenha essa competência técnica para isso. Outro ponto de cuidado dentro das relações trabalhistas é que caso haja algum funcionário com o Covid, você não pode, de maneira nenhuma, fazer com que essa notícia chegue e se espalhe dentro da sua equipe, tá? É importante tratar com sigilo os casos de Covid que estão dentro da sua equipe, tá? Por uma questão, claro, óbvio, de respeito, né, àquela pessoa. Em nenhuma hipótese você poderia falar isso, mas a gente ressalta isso no caso do Covid, que é isso que trata o nosso tema. Mas é muito importante não divulgar o nome dos funcionários para não haver constrangimento dentro das relações trabalhistas, tá? Mas chega de falar de relação trabalhista, vamos falar sobre outras coisas também, tá? A gente preparou aqui também algumas questões com relação aos clientes, né? Dentro da clínica médica pode ter uma relação consumerista, e aí você deve ter bastante cuidado com relação a isso. Principalmente, doutor Felipe, no caso das clínicas médicas, porque a gente estuda isso dentro da doutrina médico, também discute aqui com os 4 especialistas que tem dentro da RV, inclusive alguns deles aqui presentes, né? A doutora Carolina Zicheg, faço uma menção honrosa, que a gente trata ela carinhosamente, a doutora dos doutores, né? Doutora Carolina, né? A gente trata isso bastante, né? Conversa sobre essas questões, por quê? Porque dentro das clínicas médicas tem que ter uma atenção especial para esse cliente. Essa atenção tem que ser especial para o cliente. O cliente normal do CDC, em qualquer negócio, ele deve ter o direito, ele tem o direito, na verdade, a ter a informação clara. Mas dentro dos casos de clínicas médicas, a gente deve ter não apenas a informação clara, mas a gente deve ter o esclarecimento com sentido. É um esclarecimento qualificado, é mais do que esclarecer. Né? E tem gente que simplesmente entrega um pedaço de papel para o cliente assinar. Se possível, você deve trabalhar sim com alguns parceiros que façam, por exemplo, vídeos, que saibam fazer vídeos de esclarecimento sobre qual atitude tomar quando você entrar dentro do consultório médico. Né? Um vídeo animado, né, pode parecer besteira, mas é algo que vai trazer para a justiça o olhar de que, poxa, essa clínica é diferente, ela está se preocupando com essas relações. Se acontecer alguma reclamação do consumidor, você vai poder mostrar todos os cuidados que você estava tendo com este consumidor. Tá? Esse consentimento tem que ser esclarecido, o mínimo é ali um documento de visual bonito ali para ele entender, não basta ser aquele documento que a gente passa o olho, nem lê direito, né, e assina. Tá? É importante que a pessoa entenda, né, que tem ali ilustrações, que dentro dos canais de comunicação com o cliente, hoje muito utilizado o WhatsApp, que a gente consiga esclarecer as dúvidas daquele cliente. E perguntar, existe alguma dúvida? Né? Fazer uma comunicação clara sobre este novo momento. A gente fala hoje sobre indenizações, quando a gente trata de cliente em clínica médica, temos que tomar cuidado com as indenizações. As indenizações são altíssimas no caso das clínicas médicas. Eu acho que o Poder Judiciário tem até uma visão, não sei, né? Talvez um pouco mais especial para o cliente de clínica médica. Né? E acaba causando aí indenizações vultuosas nessa área. E como que eu posso fazer isso na prática, Paulo? Bom, você pode fazer um protocolo de atendimento. É importante ter ali o registro da comunicação com o seu cliente, passando as informações, todos os cuidados que você vai ter e que ele deve ter com o passo a passo ali. Olha, você vai entrar na nossa clínica, a gente vai te receber muito bem, só que a gente vai precisar ter um certo distanciamento por conta dessas questões que estão acontecendo agora.
mas queremos te receber com todo carinho, né? Doutora Carol colocou aqui também, doutora Carolina colocou aqui também uma questão essencial hoje para as clínicas, que é o desafio que o médico vai ter de ter aí a relação humanizada com o cliente. Nós temos uma cultura no Brasil dessa questão do toque, né, da proximidade. Como fazer agora com esse distanciamento social? Vai ser um grande desafio dos empreendedores, tá? E quem vencer esse desafio, pode ter certeza, vai estar trabalhando pelo branding da sua marca, pelo fortalecimento da sua marca. Ter aí uma comunicação não apenas no dia da marcação, mas também no dia da consulta, porque você deve procurar saber se aquele cliente está ou não com sintomas de Covid. E esclarecer para ele que se ele tiver com sintomas, ele não pode ir para o atendimento, tá? Que ele deve remarcar, e aí você pode aproveitar e dar ali umas orientações básicas para o que ele deve fazer, tá? Eu trago uma dica extra no caso dos clientes, que é sobre colher feedback. Será que você colhe feedback dentro da sua empresa, da sua clínica médica? Você sabe o que os seus clientes estão sentindo depois de serem atendidos, ou você tem um medo de saber, né? Porque às vezes um empresário, ele, cara, não, melhor não, porque vai que o funcionário não atendeu tão bem, eu vou colher um feedback. Sim, é importante você colher o feedback, principalmente nesse momento da pandemia. Você tem que colher a experiência do cliente, inclusive porque quando você procura saber, de duas uma, ou ele vai te dar um feedback de algo que você deve melhorar, e aí é um ponto importante de você saber, ou ele vai te dar um feedback positivo. Agora pensa, imagina a força que tem você levar um feedback positivo para uma estratégia jurídica, para dentro de um processo judicial. Essa é uma prova que não tem valor, é uma coisa inestimável. Você dizer ali que, poxa, olha só, o tanto de cliente que gostou do meu atendimento, né? Ninguém, aqui na minha clínica eu tomo todos os cuidados. Se acontecer alguma coisa nesse caso específico, foi um caso fortuito, uma força maior, algo que não tinha como precaver, mas todo zelo com a minha clínica eu tomei. Então, isso é que é importante para a justiça, tá? E, claro, ir melhorando os processos, ter esse feedback e melhorar sempre que possível, beleza? Dentro da gestão, a gente, da pandemia, né, gestão de pandemia, a gente parte aí também para a execução, né, dessas medidas. Você vai renovar contratos trabalhistas, você vai tomar essas atitudes do plano que você fez, né, e ter uma revisão constante destes processos. Agora, pode ser que, numa eventual situação em que a sua empresa esteja com dificuldade financeira, com dificuldade de caixa, talvez você esteja pensando na demissão, tá? A demissão, ela é uma realidade inevitável. Eu sei que muitas vezes o gestor da clínica médica, ele mesmo não queria fazer essa demissão, né? Ele tinha ali pessoas muito boas que já conheciam do processo. Imagina só ter que reduzir, né, essa atividade, sobrecarregar todo mundo no dia a dia. Essa não é uma decisão fácil, mas é importante que, se você tiver que tomar essa decisão, que você tome essa decisão bem feito. E como que é tomar a decisão de uma demissão? Será que é só eu chamar a pessoa na minha sala, fulano, chega aí, né? João, entra aqui que eu tenho que te dar uma notícia ruim, né? Será que é isso mesmo? Será que você ainda faz essa prática de 1900 antigamente, né? Hoje em dia, as práticas mais modernas, tá? De empresa, de gestão, elas têm adotado o que a gente chama de política de demissões. Pode parecer demais, tá? Para muitas, a realidade de muitas clínicas, falar de uma política de demissões. Mas é importante que você tenha, pelo menos, um norte de como que você vai agir com as demissões, para que sejam demissões
iguais, a de um funcionário com a de outro, tá? Dentro dessa política de demissões, você deve estabelecer os procedimentos e os parâmetros objetivos. Geralmente, essas demissões, elas têm a etapa da entrevista demissional, ou seja, quem pede a demissão, geralmente alguém que tenha cargo de gerência dentro da sua clínica, vai falar o seguinte: olha, se tiver que é importante demitir tal pessoa, ela não está agindo conforme, ou se tiver que demitir, demite tal pessoa. Você tem que ter uma entrevista demissional com o solicitante, para entender, né, qual é a situação que levou àquela decisão. Se foi um dos sócios que faz a gestão direta da clínica, é importante que os outros sócios entendam, né, essa decisão, que seja conjunta, né? E também é importante ter a entrevista com, claro, o empregado que está sendo demitido, né? E essa entrevista ela não deve ser feita de qualquer maneira. Você tem que ter realmente uma empatia. Você tem que entender que do outro lado tem uma pessoa passando por um extremo desconforto e ela não pode ultrapassar este conforto para ir para um constrangimento. Tá? Tome cuidado com a maneira que essa comunicação é feita. Geralmente, a gente aqui dá uma dica de que seja uma pessoa não tão próxima, tá, do dia a dia daquele funcionário, que isso pode desgastar, porque, eventualmente, se for um gestor, um gerente, que estiver comunicando, o mesmo gerente que dá ordens no dia a dia, aquela pessoa pode levar para o lado pessoal. E isso aumenta as chances de um processo trabalhista, por incrível que pareça. Então, uma simples atitude de você colocar alguém neutro para fazer entrevista pode te salvar de um processo judicial. Que aí o mínimo que você vai gastar aí vai ser, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, a gente não sabe, mas não é um gasto que você quer ter para a sua empresa. Se tiver que fazer a demissão, que faça de maneira segura, com a política de demissões. Peça o feedback. Se for um grupo de pessoas, olha a dica, se for um grupo de pessoas, a ideia que a gente pensa é o seguinte: vou chamar um por um, né? Só que se for um grupo de pessoas, chame todas em grupo, ou pelo menos no mesmo momento, tá? Mas evita ali aquele sentimento de fila da morte, né? Desculpa aí a palavra forte, mas evite esse sentimento de fila, né? Caramba, será que eu sou próximo? Ah, meu Deus, já chamaram o Felipe, depois chamaram o Paulo, será que eu sou próximo, né? Evite esse sentimento, que é extremamente prejudicial para a sua equipe, tá? Tente anotar o feedback que eles dão em livros, para você ter aí também um controle sobre o que você deve, sobre as provas, porque às vezes eles dão feedback que vai ser importante para uma futura defesa trabalhista. Então, se for possível, até colha um feedback através de um formulário online, grátis, que você coloca aí no Google e você cria um formulário. É uma prática simples, grátis, e que vai melhorar, né, vai dar mais segurança para esse procedimento difícil da demissão. Os documentos, vocês já devem saber, aí tem um TRCT, recibo de documentos, exame demissional, qualquer RH vai saber da documentação necessária para este momento, tá? E para finalizar aqui, pessoal, sei que todos já estão aí, talvez aí cansados pelo avançar da hora, mas o tema é realmente rico, né? Tem muita coisa para a gente trazer, mas caminhando já para um final deste nosso encontro, temos que falar também sobre algo importante, que é a gestão, tá? A gestão propriamente dita. Vou dar aqui também algumas dicas sobre novos cuidados, inclusive sobre gestão empresarial das clínicas médicas. Claro, baseado na minha experiência enquanto advogado, enquanto também consultor de empresas. Aqui você deve ter um acompanhamento de fluxo de caixa diário, para entender dia a dia qual é a situação da sua empresa. Tenha por perto os seus parceiros, melhore o diálogo dos seus relacionamentos. Se você é uma pessoa que evita o diálogo, está na hora de mudar.
tá? Porque a gente está passando por um momento sensível. Qualquer problema judicial pode ser crucial para os seus negócios, tá? Pode realmente significar a sobrevivência dos seus negócios. Cuidado. Então tenha uma melhora nos seus relacionamentos, no diálogo, inclusive para uma eventual renegociação dos seus contratos. Muitos têm nos procurado aqui com relação à renegociação de aluguéis. Isso porque tem clínicas médicas que pagam aí 10 mil, 20 mil reais de aluguel. Como que com esse distanciamento social, com medo dos clientes, como que a gente vai conseguir arcar com os mesmos custos que arcava antigamente, antes da pandemia? Alguns contratos ficaram extremamente desequilibrados. Contratos de financiamento. Pensa em qualquer contrato que a sua empresa tenha e que você pague aí mês a mês o valor alto. Será que eu posso revisar este contrato? Judicialmente, sim. Mas você não quer passar por mais um processo judicial. Você quer tentar a renegociação primeiro. Porque a gente sabe que a clínica vai continuar depois, né? E caso realmente essa renegociação não aconteça, você pode contar com a ajuda de um advogado. Mas é a última instância, né, que a gente chama o processo judicial. Primeiro, a gente sempre preza pela renegociação, pelo diálogo. Tá? Isso é muito importante para os negócios. Bom, evite grandes gastos. Tá? Só fazendo um adendo aqui, a gente teve aí o prazer, né, de ter um caso pioneiro em todo o Brasil de redução de aluguel de locação comercial. Um caso que foi noticiado por vários jornais, né, da FTV, aqui jornais locais, mas também jornais de circulação nacional. Então, a RV defendeu esse caso e fomos, graças a Deus, vitoriosos numa decisão liminar que concedeu aí uma redução de 35% que significou, claro, a sobrevivência deste negócio. Mas é possível ter aí reduções até maiores. Se a gente estiver tratando de um comércio que está, por exemplo, um comércio localizado em shopping center e que ficou 2, 3 meses parado, até ele ter uma retomada da economia, ele não vai aguentar mais um mês de negócio, 2 meses. Tem empresa que não aguenta. Né? Ainda mais em locação comercial de shopping center, que é pior do que rua, tá? Do que aluguel de rua. Bom, dentro dessa gestão, tem essa questão da renegociação. Evite grandes investimentos, invista só no necessário. Tem grandes especialistas na área de gestão que falam sobre isso. Não está no momento da gente fazer grandes investimentos, aquele equipamento de diagnóstico que você queria comprar, deixa para um segundo momento, gera um caixa de emergência para a sua empresa. Evita ter gastos além, gaste apenas com o necessário. Tenha gastos apenas com aquelas pessoas que vão realmente te ajudar a enfrentar essa crise. Uma coisa importante agora, que eu queria trazer aqui, que é mais um conteúdo motivacional para a gente tentar avançar aqui nos 20 minutos que nos restam. Não finja, enquanto gestor do seu negócio, não finja que está tudo bem, que está tudo ok. Tá? Como se a pandemia não existisse. Eu sei que pode parecer forte essa afirmação que eu acabei de falar, tá? Mas evite aquele estado de, pessoal, tá tudo tranquilo, né? Vamos que vamos, tá, né? Gente, as pessoas sabem que estamos em um momento de dificuldade. Chame os seus colaboradores, chame os seus parceiros, converse, dialogue. Fala, olha, o momento não é fácil. Demonstre que você tem a exata noção do que você está passando no seu negócio. Você sabe o tamanho, né, da pandemia para o seu negócio, que pode ser maior ou menor, né? Depende aí da sua situação em que você se encontra. Mas tenha noção do tamanho e informe que você tem um plano. Tá? Você sabe como enfrentar essa crise. Tente essa comunicação, esse diálogo e diga, olha, eu sei que não está tudo bem, né? Porque não está tudo bem para ninguém. Está num momento difícil para todo mundo. Mas fiquem tranquilos. Aí sim, aí fiquem tranquilos. Porque eu tenho um plano de enfrentamento da crise.
Tá? Tenha este plano. Tá? Sem o plano, você instaura dentro da sua equipe um clima de desespero. Você pode não estar vendo, pode ser um desespero silencioso, mas cada um vai para o trabalho pensando se vai ficar no dia seguinte. Então, tenha em mente esse plano, reforce os seus relacionamentos, tá? Porque dentro dessa situação também que a gente tem, a gente fala também sobre os clientes, né? Indo aqui já quase para o finalzinho. Para os clientes. Pessoal, os maiores especialistas na gestão empresarial, e aqui eu trago esse ensinamento também para as clínicas médicas, é de que o momento que nós estamos, ele é muito bom para manter os seus clientes que já estavam com você antes da clínica. Tem muita gente preocupado em criar novos clientes, mas que não está preocupado em fazer o relacionamento com aqueles clientes que já eram da empresa, já eram da clínica antes da crise. É muito mais fácil você manter os clientes do que conseguir novos clientes durante a pandemia. E como que está o seu relacionamento com aquele cliente que fazia o check-up todo ano? Será que está bem? Será que você manda alguma comunicação? Será que você tem algum contato dele? Busque este relacionamento. Diga que vocês estão funcionando, mas estão funcionando com todos os cuidados para que ele possa estar seguro, para que ele mantenha a sua saúde em dia. Que é importante a gente estar com a imunidade em dia, enfim. Aí você vai ter que trabalhar o seu marketing, né? O marketing para a sua clínica. Tá? Bom, e por último, eu queria trazer aqui uma reflexão importante para a gente finalizar esses novos cuidados que nós devemos ter, que é uma reflexão que faz um grande empresário do nosso país, José Galló, que foi diretor da Renner durante muito tempo, presidente da Renner, durante muito tempo ele foi o responsável pelo reerguimento da Renner há vários anos atrás. E José Galló, ele traz um ensinamento sobre essa questão da crise. Ele traz 4 fases que as pessoas geralmente se encontram dentro da crise. Primeira fase que o seu negócio pode se encontrar, eu espero que não, é a fase do pânico, é a fase do medo. Quantas e quantas pessoas vocês veem aí paralisados com relação à pandemia? Profissionais autônomos, liberais, empreendedores, empresários, funcionários que simplesmente paralisaram quando receberam a notícia de que tudo iria parar. Este é um sentimento humano e é comum que nós sintamos o medo, é comum que nós estejamos tomados pelo pânico, mas é importante seguir em frente, porque existe uma luz no final do túnel, a gente consegue enfrentar essa crise. E quando a pessoa percebe que isso não é algo que simplesmente vai passar daqui a uma semana, 2, quando ele começa a pensar, puxa, eu tenho que agir, porque eu não posso esperar esse sentimento me dominar, não posso esperar essa pandemia acabar para eu voltar aos meus negócios. Não, eu tenho que agir conforme o que nós estamos vivendo. E quando a pessoa sente essa realidade, ela está passando por uma segunda fase da crise, que é a fase do realismo. Você cai em si e você pensa, bom, tudo bem, é o que nós temos hoje, mas o que nós podemos fazer com o que nós temos hoje? Isso é muito importante para o empresário e para o empreendedor. É a fase do realismo. A terceira fase é a fase que eu considero uma das mais importantes, que é a fase da solidariedade. Em momentos parecidos com este na história, foi a solidariedade que reergueu os negócios. Existem diversos autores aí norte-americanos que falam sobre a importância da solidariedade neste momento. José Galló fala sobre isso aqui no Brasil. E é o que nós estamos vivendo. Quando a gente decide, inclusive, Felipe, trazer esse tema para o público externo, tema que nós tratamos aqui em consultorias bem especializadas, nada mais estamos fazendo do que fazendo o nosso dever social também.
enquanto escritório de advocacia? Porque a nossa informação dentro dos livros, a nossa informação dentro, a nossa metodologia de atendimento dentro do nosso computador não vai salvar o negócio de ninguém. Mas talvez com essa singela palestra, né, com esses humildes apontamentos, vocês vão poder, às vezes, melhorar os seus negócios, quem sabe até, se Deus quiser, salvar o negócio de alguma pessoa. Então, é importante a terceira fase da solidariedade. E, enfim, a fase da negociação, que José Galó coloca, que é a fase que eu colocaria aqui para a nossa realidade, a fase da execução. É importante você tomar uma atitude. Qual é a atitude que você vai tomar amanhã para a sua empresa? Quando você encontrar o seu sócio, quando você compartilhar todo esse conhecimento que você trouxe aqui. Se houver, inclusive, os pedidos aqui dentro do chat, se for da vontade de vocês, podemos também disponibilizar aqui este vídeo depois. Nós estamos gravando internamente, mas se vocês quiserem, podemos, inclusive, disponibilizar no YouTube, caso seja do interesse, para que vocês compartilhem também com outras pessoas. Tá? Depois eu vou pedir para vocês se manifestarem aqui também, dizendo o que acharam dessa palestra, né, o que acharam do conteúdo que preparamos para vocês. Tá? Agora, né, chegando aí, enfim, ao grande finale, né, nós queríamos agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui hoje, né, por ter entrado aqui, participado dessa live, dessa palestra, desse evento online. Dizer que a Ribeiro Veio Advocacia está à disposição, tá, de todos vocês, e fazer um pedido, tá? Se vocês gostaram dessa live, que vocês possam aí printar a tela ou tirar uma foto aqui, fazer alguma menção, seja nas redes sociais, né? O algoritmo do Instagram gosta disso, né? Dessa interação, né? E a gente com certeza vai replicar aqui o perfil de vocês em agradecimento. Bom, queria colocar aqui também uma palavra para o Dr. Felipe, porque ele tem um recado importantíssimo nesses minutos finais para vocês. Na sexta-feira a gente vai fazer um evento relacionado à implementação da LGPD na empresa, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a proteção de dados pessoais é muito importante, ainda mais para as clínicas, seja de psicologia, médica. Por quê? Porque a gente mexe com dados das pessoas e às vezes dados sensíveis. E tem casos onde dados sensíveis, inclusive, por exemplo, clínicas que sabiam que a pessoa estava grávida ou que tivessem algum tipo de informação que fosse muito restrito, quando essas informações são passadas pela clínica ou por funcionário da clínica, que às vezes conhece alguém ou que às vezes, de alguma forma, tem um vazamento desse dado, causa prejuízo para essa pessoa, porque ela passa algum tipo de informação, se ela quiser, quando ela quiser, por exemplo, também de doença, e já temos decisões aí por volta do Brasil todo, onde clínicas são condenadas por isso. Mais uma forma de isentar essas questões é o que a gente vai falar também na sexta, a gente vai falar das empresas como um todo, mas vamos exemplificar também alguns casos de clínicas, mas vai ser muito importante, a produção de dados pessoais é muito importante, tanto para produção de fato dos clientes, que a gente vive pelos clientes, que nem aqui na RV, poxa, tudo que a gente faz são pelos clientes, e eu creio que na área da saúde, ainda mais do que na advocacia, creio eu, com certeza. Então, essa é a preocupação, e também até com o brand, né? Poxa, é bom que a empresa se preocupe e que demonstre isso e que, de fato, se preocupe com a saúde, com os dados pessoais da pessoa e com tudo. Então, é isso. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, quem quiser, é só procurar nas redes que a gente vai... facilmente vocês vão saber, ou qualquer coisa entre em contato ou por e-mail ou pelo WhatsApp, que também tem no nosso Instagram ou no nosso site, e que vai dar, e que vocês vão ficar sabendo. E também, se quiserem compartilhar, porque vai ser um conteúdo de altíssimo nível, que a gente faz questão de estar compartilhando com vocês. Perfeito. Bom, tema interessantíssimo da LGPD, poucas pessoas aí estão adaptadas, e quem sabe você não toma aí o pioneirismo
dentro da área das clínicas médicas, né? E já consegue aí fazer esse brand da sua marca. Bom, com relação aos bônus, pessoal, a gente prometeu e vamos entregar. Nós temos aqui o bônus exclusivo da RV, que é um modelo, temos 5 bônus que preparamos para vocês, para simplificar, 5 bônus. Primeiro, que são termos simples, tá, de ciência, relacionados ao Covid-19, que podem, inclusive, salvar a empresa de vocês naquela fase do contingenciamento que nós falamos. Esses modelos é muito importante que você saiba adaptar estes modelos à sua realidade. Não quer dizer que com esse modelo você vai conseguir simplesmente precaver de tudo que vai acontecer na sua empresa, não. Né? Esses são apenas nortes, né? Mas eles vão sim te ajudar. E aí, caso você precise, você pode contactar alguém com este know-how de saber encaixar para a sua realidade, que vai entender qual é a sua área das clínicas médicas, das clínicas de saúde, e como encaixar este modelo especificamente ao seu negócio. Além dos termos de ciência, dos funcionários, médico, paciente, vamos entregar também o modelo de entrega dos EPIs. Né, o recibo que você tem que fazer toda vez que você entrega um equipamento de proteção individual. Tá? Outra questão que nós preparamos é o termo de uso do celular da empresa. Olha que interessante, porque hoje você às vezes compra lá um celular para a empresa, tem lá o número de WhatsApp, né, da firma, da sua clínica, e você deixa ali a cargo do seu funcionário fazer essas comunicações. Será que ele pode simplesmente utilizar aquele termo, aquele equipamento tecnológico de qualquer maneira? E se ele, de repente, começa ali com o perfil da sua clínica, a acessar sites indevidos, a compartilhar conteúdos que não têm pertinência ao seu negócio? Será que ele poderia ser responsabilizado? Enfim, esse termo de uso, ele tende a dar mais segurança e responsabilidade nos usos de equipamentos tecnológicos dentro da sua empresa. Outra coisinha que a gente preparou aqui para vocês é o modelo de autorização de uso de imagem, tá? Mais um bônus. Por quê? Porque com o advento da tecnologia dentro das clínicas, tá? E da inserção das clínicas nas redes sociais, nós temos que tomar um cuidado com toda a imagem que você veicule sobre os seus funcionários. Temos casos de condenação também na justiça, eu diria aos montes, sobre a questão de termos de uso, de termos de imagem, e é muito importante você também precaver através de um documento simples, né, ter a autorização do seu funcionário para que haja ali a divulgação da imagem dele no atendimento, fazendo o atendimento de máscara, enfim, é importante você ter também esse termo. E o quinto bônus é aqui um convite especial para um cafezinho com a RD. Tá? A gente quis preparar esse quinto bônus para que você possa conhecer mais sobre a gente e que a gente também possa conhecer mais sobre vocês. É claro que pelo nosso estatuto da OAB a gente não pode fazer aí oferecer como brinde, sei lá, uma consulta, né, uma questão por causa de vedação ética da OAB. Mas nada impede da gente trocar um papo sobre negócios. E aí, você quer trocar um papo de negócios com a gente? A gente adoraria conhecer o seu negócio. Se você estiver interessado, né, basta enviar aí um e-mail para atendimento@revconsult, REV Consult, consultoria.com, que através aí deste e-mail a gente vai poder marcar um dia para a gente conversar. É isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais. Avisos finais. E já teve o pedido do Dr. Mário para disponibilizar no YouTube. Legal. Então vai ter no YouTube. Show. Então bacana. Fiquem atentos que depois a gente vai publicar para quem quiser. E para se multiplicar também, propagar essa informação, né? A gente estava gravando aqui a nossa tela e tudo mais, né? E maravilha. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos que estão aí presentes e a todos que futuramente vão ver esse vídeo também, então, no YouTube, já que ele vai ficar aí disponível. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E foi um prazer. Ainda bem que deu certo no horário. Isso. Tava com medo de passar. Tchau.
Isso aí.